Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem diante de tudo isso que nós temos vivido e que é uma novidade para todos e todas nós. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente vai ter um pouquinho dos conteúdos das nossas aulas de história. A primeira aula que a gente vai ter vai ser sobre o período republicano no Brasil e falar um pouquinho sobre questões de saúde pública nesse período. Saúde pública, que é um tema que está tão em voga na atualidade, principalmente por conta da pandemia que todos nós estamos observando e vivenciando de alguma maneira, que é a pandemia causada por um coronavírus, né? O coronavírus já existia anteriormente, esse é mais um tipo de coronavírus com algumas cepas diferentes. Mas vamos falar sobre saúde pública lá em outro período histórico. Bom, quando a gente fala em República no Brasil, a gente está falando primeiramente da Proclamação da República. A Proclamação da República no Brasil, na verdade, foi um golpe. Foi um golpe também de característica militar, dado no ano de 1889. E o nosso primeiro presidente republicano foi Marechal Deodoro da Fonseca. O período republicano é dividido em vários pontos históricos, né? E o primeiro período republicano que a gente tem na história é o período chamado de República Velha, que durou do ano de 1889 ao ano de 1930, aí com as primeiras experiências desse novo sistema político. Esse período é chamado também de café com leite. Por quê? Porque a alternância no poder, Psora, o que é alternância? É a troca no poder, ela se dava basicamente, né, por meio aí dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Os governadores e os presidentes que eram eleitos, eles alternavam entre esses dois estados. Então, nós tínhamos representações políticas vindas sempre desses dois estados disputando o cenário de poder no país, tanto nos governos do estado quanto na presidência da República. A República é café com leite porque São Paulo era produtor de café e Minas Gerais era o produtor de gado leiteiro. Era o maior produtor de gado leiteiro do país. Por isso que ficava nessa ideia de República Café com Leite, né? Porque os dois estados tinham aí as suas culturas específicas de produção econômica, certo? Então, entre o ano de 1889 e 1930, essa chamada República Velha, que teve esse apelido de República Café com Leite, recebeu esse apelido por conta dessa alternância de poder, essa mudança, né, entre um estado e outro. Bom, a saúde nesse período era muito complicada. Se nós já vemos algumas questões na atualidade, né, que são as dificuldades em atender todo mundo por conta da falta de leitos, se nós vemos também que os sistemas de saúde apresentam respectivos problemas porque falta uma saúde preventiva e muitas pessoas vão buscar, né, o atendimento médico já quando estão muito doentes, não apenas por conta do coronavírus, mas também por conta de outras doenças. Imagine isso no passado, em que a gente tinha outros tipos de problema e o país estava tendo transformações políticas. Havia uma ausência de assistência organizada, condições inadequadas de higiene, condições sanitárias inadequadas. Quando a gente fala em condições inadequadas de higiene e condições sanitárias inadequadas, a gente está falando basicamente das dificuldades em ter uma boa urbanização. E isso causava doenças, sobretudo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que tinha aí a cidade do Rio, que também era a capital do país, então era uma das mais povoadas e populosas, né, com maior número de habitantes. Nos anos 1900, existiram vários surtos de doenças, como a malária, a varíola e a febre amarela. A malária ela é causada por parasitas e a varíola e a febre amarela. A varíola e a febre amarela são causadas por vírus. É interessante que a malária é causada por um parasita chamado Plasmodium, é o gênero dele. Ele é uma doença infecciosa crônica, enquanto varíola e febre amarela são doenças virais, ok? Valeu, obrigada!